Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados, quero antes pedir desculpas a vocês que eu não tenho feito essas lives, porque tem me faltado muito a internet aqui em casa, tem sido um problema. Já mudei de várias fornecedoras de net e realmente, por último, consegui uma das casas aqui, que atende pelas casas dos bairros, né, chamada internet de bairro. Essa até que melhorou muito, mas nesses últimos dias tem faltado muito essa internet. Ontem foi quase o dia todo. Portanto, quero pedir desculpa aos irmãos. E se os irmãos gostam, dê o seu likezinho, que gostei ou não gostei, né? E se puderem, inscrevam-se no canal para que haja maior distribuição. Por exemplo, eu tenho um amigo na Alemanha, na França e um em Portugal, que eles sempre me mandam comentários através do Zap e às vezes através de e-mails, quando eles querem esclarecer muito mais ou pedir alguma informação. Portanto, se for do seu agrado, assim o faço, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós já vimos que o livro de Apocalipse é um livro que narra os tempos, né, da influência, e tem influência até hoje. Mas pouco de nós sabemos sobre este livro, né? Portanto, esses mitos começam em Roma, né? Ali é que é o início de toda os nossos estudos doutrinários, para que conheçamos o verdadeiro caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Portanto, não tem nenhuma relação, nenhum elo com Roma. Não tem nenhuma ligação, nenhuma filiação com Roma. Mas Roma era o poder. Roma era um rei, e o rei agia ditatorialmente. Todos os pergaminhos que eram encontrados escritos no Velho Testamento, Roma se apropriava e arquivava, botava nos seus arquivos, nos seus segredos, nos seus cofres de segurança máxima, sim, porque conta-se que o Vaticano ele é cheio de subterrâneos, de coisas ocultas, né? Isso tem subterrâneos que ligam da Catedral do Vaticano até outras igrejas, até outros lugares. Portanto, meu amado, por esse motivo, este 666 estava oculto. Vocês observem que até 1950, ou talvez um pouco depois, não é? A missa era rezada em latim, para que ninguém entendesse. As Bíblias eram proibidas de ser vendidas. Eu lembro-me, em 1940 e poucos, muitas Bíblias foram queimadas aqui na Praça do Mercado de São José, em Recife, por um bispo que tinha aqui. E era proibido ter conhecimento da Bíblia. Os escravos, os negros, eram proibidos de entrar na igreja. Eram proibidos de entrar na igreja. Portanto, meu amado, irmãos, muita gente diz que esse 666 da Bíblia é o Papa. E muitas das vezes a gente inclina a aceitação. Pode não ser, só Deus sabe realmente quem será ele. Mas, primeiro, na Segunda Guerra Mundial, o homem que matou não sei quantos milhões de pessoas, mas especificamente matou 6 milhões de judeus.
Esse homem, quando era o aniversário dele, o Papa Pio XII mandava bispos, cardeais, celebrar missas durante todo o dia, né? Prestando culto àquele Deus da morte que foi Hitler. Nos nossos dias nós estamos vendo líderes de uma religião anticristã, o Papa recebendo, dando todo o apoio, abençoando. E pela sua história de depravação, de orgias, de degradação humana, muitos dos estudiosos acham, alguns até afirmam que é o Papa, esta besta do Apocalipse. Mas nós não sabemos, porque existe outro. Não é? Se você somar os números lá do seu gigante que lutou com Davi, você vai ver que ali tem 666. Né? Nós vamos dar umas explicações aqui no decorrer do nosso estudo nesta manhã. Em Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 16 a 18, ele nos diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Muitos já estão sendo marcados. Muitos já estão marcados com chips e se identificam onde ele está, o que está fazendo, às vezes até. Portanto, já começou. Só que nós ainda estamos na era da graça. Também nos diz que serão revelados falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristãos. Isso já está acontecendo no nosso dia a dia. Os jornais, principalmente na TV agora, no YouTube, se vê, a não ser naquelas televisões que têm ideais adversos ao cristianismo, são anticristãs e apoiam, não é, a depravação humana, a degradação humana, o desrespeito ao Cristo, Filho do Deus vivo e Todo-Poderoso. As demais sempre anunciam a verdade. E os anticristãos, pastores, cristãos mesmo, membros de igreja, se revelando, seguindo por um caminho que não é o caminho do Senhor Jesus. O caminho de Jesus é à direita e em frente. É o céu, é o horizonte. Não tem desvios. Não tem outros caminhos. Porque a sua palavra nos esclarece de tal maneira que não há dúvida. Para o catolicismo, lá no versículo 5, né, do capítulo 20 de Êxodo, nos fala claramente. A santidade de Maria, nós não duvidamos. Ela é santa tanto quanto nós somos. Ela foi uma serva escolhida e por isso Deus a chamou de imaculada. E nós a respeitamos. Mas não para adoração. Adorai-me em espírito e em verdade. E os meus privilégios eu não cedo para ninguém. Palavras do Senhor diz em outros termos, mas é assim que ele nos diz. No versículo 17, do capítulo 13 de Apocalipse, ele nos diz: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso já é da grande tribulação, porque antes a igreja de Cristo será arrebatada. Ao término da graça, que já estamos chegando ao seu final, haverá isso. A graça será com o arrebatamento finalizado. E então iremos entrar na época da lei. Haverá salvação. Haverá pregadores. A Bíblia nos diz que 2 homens santos não morreram.
para que estivessem nesse período da grande tribulação pregando o evangelho, revigorando as mentes, né, enganadas e esquecidas do verdadeiro Deus, que é Enoque e Elias. Portanto, no versículo 18, ele continua nos afirmando. Então, se você, vamos voltando ao 17, se você não tiver a marca da besta, você não comprará o que comer, nem o que beber. Portanto, tem que ter o número da besta. No versículo 18, ele nos diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E seu número é 666. 666. Portanto, meu amado, é preciso que nós estejamos conscientes daquilo que ele quer que nós saibamos, para que não enveredemos pela esquerda, pelo caminho tortuoso da mentira, da intriga. Você veja, é só mentira, não tem nada de verdade. É só mentira. Baseiam-se lá no livro de Atos, onde os apóstolos dividiam o que tinham, vendiam o que tinham para dar aos pobres. E o que eles fazem é o contrário. É tomar dos pobres e botar nos seus cofres, nos seus paraísos. Portanto, abre os olhos e vê que Deus está a vos falar, a vos chamar, a vos despertar. No versículo 16, ele nos diz, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão ou na fonte. Portanto, prepara-te para te encontrares com teu Deus. E assim não era possível se comprar, não era possível, em hipótese nenhuma, ter nenhum acesso. E a Bíblia ainda nos fala e continua falando no livro de Apocalipse, dragões, cavalos com cabeça de leão e cordeiros com 7 olhos. Essas são algumas das visões do Apocalipse. Uma palavra que vem do grego antigo, revelação, é descrita no último, mais estranho e mais controverso livro da Bíblia cristã. O livro da Revelação consiste em uma série de visões que seriam profecias do fim dos tempos. Foi usado ao longo da história para explicar desastres que vão desde a peste ao esquecimento global, passando pelo acidente nuclear de Chernobyl, por guerras, por matança, por enganações e por mentira. Apocalipse, embora nem todos saibam disso, é o livro que tem diversas influências em livros, em cinema, em música, até hoje. Nós estamos vendo, nós temos aqui um desenho animado de Walt Disney, que ensinava as crianças psicologicamente, em mensagens sublimares, a serem homossexuais, efeminados. Lembro lá, o leão era todo efeminado. Portanto, quando João escreveu o livro no século I, ele não estava apenas querendo explicar acontecimentos do futuro. É preciso nós pensarmos. Alguns acadêmicos acreditam que ele usava códigos e símbolos para alertar os cristãos da época sobre a adoração ao imperador de Roma e lançar um ataque ao poderoso regime cristão. O número da besta, 666, é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. O trecho que cita diz: quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, e seu número é 666. É preciso orar, é preciso pedir esclarecimento, é preciso pedir a Deus discernimento para se chegar
até os 666 entendê-lo. Porque na antiguidade, meu irmão, ou melhor, porque ele é usado para falar sobre a imagem do mal. Mal que será o significado por trás dele. E esse número, nome do imperador Nero César, se você somar, vai virar 666. Em comum, na antiguidade, usar números para disfarçar o nome era normal. Nos alfabetos gregos e hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, você tinha um código numérico. O professor Jan Boschal, da igreja, ou melhor, da Universidade Católica da América, dá um exemplo como Ana. A vale 1 e N vale 50. Ana, então, seria 102. Se você escreve o nome do imperador Nero César no alfabeto hebraico, a equação fica 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50, que somando dá 666. Historiadores acreditam que a perseguição de Nero aos cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos cristãos. Odiadas não, mas perdoadas. Apenas uma revolta, porque nós sentimos nos nossos dias a injustiça por causa da fé. Por causa da fé. O homem professou a fé publicamente e mostrou aos cristãos que é cristão, ou tem tendências cristãs e sabe respeitar o cristianismo. Ele é rejeitado por aqueles que integram o caminho da perdição. Diversos outros mitos conhecidos vêm do Apocalipse e têm relação com a situação de Roma na nossa época. É preciso ter cuidado. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que a Armagedon vem da batalha do Armagedon, descrita no livro. E o nome Armagedon é baseado no nome dado a Megido, um nome que hoje fica em Israel. Segundo estudiosos, ou Ra, significa em hebraico Magedon, ou Magedo, e equivale a Megido. Na época de João, o Megido era um sangrento campo de batalha e abrigava uma das legiões mais cruéis do mundo. Ultrapassei o nosso tempo. Não sei se esse estudo seguirá, mas irei terminar. Pedir aos irmãos que leiam, procurem entender, compreender e consultar a Bíblia, para que venham a se convencer da verdade que é a palavra de Deus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.